que eu participei, eu na verdade era mais ou menos da idade de vocês, na solenidade da pedra fundamental do Porto Suave, de Sular, início da década de 70, época em que, possivelmente, os pais de vocês nem se conheciam. Na verdade, Suape é um exemplo importante de um esforço daqueles que fazem esse Estado, independente das visões políticas que tiveram. Muitas vezes foi um esforço muito grande, até contrariando a interesses e muito mais fortes de áreas do sul do país, do governo federal, em época atendendo a interesses de portos já bem organizados, existentes, muito mais abaixo da linha do Equador, de que o nosso, como porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos, Paranaguá e por aí. E, evidentemente, tinham interesse em que essa ampliação do elenco de portos de grande calado, com capacidade de receber navios que traziam cargas, que levavam cargas para além-mar, e não uma mera cabotagem, tinha interesse que esse porto não vingasse. Mas o porto vingou, as condições naturais são muito boas e foram ampliadas no trabalho de várias gerações. A minha fala inicial é sobre um tema que, se vocês acompanharam, aqueles que gostam de estar atualizados, acompanharam, que foi a questão, a grande briga, talvez a maior luta entre congressistas, juntamente com aquela da destino de royalties de petróleo, que deixou muito forte os interesses divergentes de uma federação, que foi a discussão da aprovação da lei dos portos, a lei atual, a lei geral sobre portos, que foi objeto de conversão de uma medida provisória no final do ano passado, que foi a medida provisória 595 de 2012, convertida na lei atual, que é exatamente a lei 12.815, aprovada agora em 5 de junho do corrente ano, foi objeto da regulamentação por um decreto 8033, pedido logo assim. Qual é a grande importância desta lei de portos, antes de chegarmos em Suape? A grande importância da lei de portos é que essa matéria de porto é uma matéria de tanta importância que vocês vão observar que a história do Brasil, se aproximando do momento de independência, ela começa com a possibilidade que foi dada com a abertura dos portos entre as nações amigas, que era com o Brasil transformado em um reino juntamente com Portugal e Algarve, e possibilitando essa abertura comercial através dos portos, já o nosso porto do Recife, porto de Salvador, porto do Rio de Janeiro, etc., possibilitando o comércio com outras nações e não o comércio concentrado através de Portugal. Se nós formos observar, em função dessa importância, o regramento de portos sempre foi muito forte. A construção de portos, a autorização para exploração de portos, nunca foi deixada a critério daqueles que poderiam ter capacidade econômica para tal. Isso sempre foi regrado por normas impositivas, desde a época de colônia. No Brasil, quando a gente observa a Constituição primeira, não tratou da matéria, porque a Constituição primeira, pelo modelo, ela não descia a esses detalhes. Mas vocês entrarem na internet, podem colocar decreto sobre a navegação de cabotagem e exploração de portos, de 1836, vão encontrar já a preocupação com a disciplina que a abertura de portos dependia ou era incumbência do governo central ou poderia ser explorada por concessão. Primeiros portos aqui, como o Porto de Recife, o antigo porto lá existente em Tamandaré, desde decorrer de uma estrada de ferro, Tamandaré e Rio Formoso, foram portos existentes lá no período imperial. Essa ideia dos portos explorados, sempre a partir ou de um ente público
ou a partir de autorização, mecanismos autorizativos da União Federal, isso pós, evidentemente, transformação do Brasil em República Federativa, vocês vão encontrar isso fortalecido e densificado a partir do modelo introduzido pela Constituição de 1934, que é quando nós temos uma mudança da postura do Estado, que passa a ser um Estado intervencionista, um Estado que passa a ser agente da atividade econômica em relação a várias áreas. Foi quando surgiu a primeira siderúrgica no Brasil, mas também é um Estado que passa a ter um controle mais efetivo acerca dessa matéria, inclusive competindo, concentrando a competência num ministério chamado Ministério da Aviação e Obras Públicas. E toda a atividade de aparelhamento de portos, criação, etc., regrado por esse ministério. Passamos um período de cada vez maior de estatização dessas atividades. E isso seguiu até a Carta de 1988, eu estou pulando etapas para a gente chegar a isso lá. E depois nós tivemos aqui, inclusive durante muito tempo, Porto do Recife, como um único porto significativo, explorado por uma autarquia estadual, a administração do Porto do Recife, a APR, e depois nós teríamos, no início dos anos 70, a criação de uma empresa federal que tinha-se como objetivo dela a racionalização do uso dos portos no Brasil, com uma só cabeça, que foi a criação da empresa de portos do Brasil S.A., chamada Portobras. Com defeitos ou qualidade, a Portobras tinha a vantagem de ter uma linha política unificada e era facilitada porque as oposições eram afastadas, o regime era autoritário, e vocês tiveram a consolidação de muitas empresas com esse viés, Eletrobras, Portobras, Telebras, foi a fase que chamava da criação das Bras brasileiras, e dentre elas, muito forte, a presença dessa empresa portuária. Durante esse período todo, nós tivemos uma série de problemas operacionais nos portos que passaram por questões simples, inclusive a grande organização dos sindicatos que operavam nos portos, sindicatos dos arrumadores, sindicatos dos estivadores. Esses sindicatos eram muito fortes e ditavam regras do âmbito dos portos organizados. Isso tornava o custo da nossa operação portuária muito alto, além do que nós tínhamos uma grande defasagem em relação a equipamentos de guindaste de pequena capacidade, portos de calado inadequado. Isso tudo foi prejudicando essa parte importante da mudança do modal. O ferroviário chegava-se ao porto e a saída dos navios. Nós demoramos muito tempo, por exemplo, para transformar a nossa exportação de açúcar, de exportação de sacaria numerada, com regramento pelo IAA, em exportação em graneleiros. Eu me lembro, e aí também há muito tempo atrás, eu era estagiário da Rede Ferroviária, em 1975, por aí, e assisti, muito contente, a inauguração do terminal do açúcar do Porto de Recife. Aquilo que era uma carga que se valia muito da mão de obra, essa mão de obra dos arrumadores e estivadores, chegava-se a carga do porto, colocava-se em saco, os sacos eram passados para as costas dos indivíduos que subiam nos navios e passavam para os porões, passou-se a ter um escoamento através de trens e chegavam até o porto, caminhões de grande porte, alguns de uma marca tipicamente nacional hoje, não mais existente, que era FNM, a única fábrica de automóveis de veículos tipicamente nacional e propriamente nacional, porque não era uma fábrica estrangeira nacionalizada ou montada no território nacional, e aí os caminhões verdeiros da rede ferroviária, os FNM, levavam a carga para o porto, porque por sucção se tirava para levar para o terminal. Já foi uma etapa muito grande. Nessa época é que se imaginou a construção do Porto Suape, que foi, como disse, a pedra fundamental foi lançada. O que nós tivemos na sequência, e isso deve-se, sobretudo, à ideia
de desestatização e de desmantelo da estrutura estatal. Eu diria que deveria ter sido aperfeiçoada e não desmantelada. Mas isso foi uma das características do governo, do modelo iniciado por Fernando Collor de Mello. Uma dos atos praticados foi a extinção da Portobras. Alguém disse, mas era bom extinguir a Portobras e descentralizar a administração dos portos. A extinção da Portobras foi tão maçonada que, por exemplo, o Porto de Recife, o Porto de Cabedelo e o Porto de Alagoas, o de Maceió, ficaram sem ter um gestor, porque não tinha se imaginado quem ia administrar esse porto. O resultado foi que esses portos foram às pressas deixados sob a administração de uma empresa, a única remanescente, que poderia administrar o porto, porque tinha uma estrutura de administração portuária, mas era pequena, que era a Companhia Doca do Rio Grande do Norte. Nós tivemos um período em que a Coderne administrou o Porto de Cabedelo, o Porto de Recife e o Porto de Maceió, exatamente porque se desmantelou essa estrutura portuária. E esses fatos seguiram. Depois tivemos, há cerca de 10 anos atrás, uma primeira tentativa de reestruturação dos portos, com a primeira Lei Geral de Portos, e depois se fez, e vinha se fazendo já no governo, na época do presidente Lula e da presidenta Dilma, estudos do IPEA e outras instituições sobre como reestruturar essa malha portuária e como racionalizar o uso dos portos, porque nós tínhamos problema, e a indústria é muito séria. Vocês chegarem aqui nem tanto, mas mesmo assim, se chegarem ali na proximidade da sua pode olhar uma quantidade razoável de navios esperando atracar. Se vocês chegarem ali na Ponte Rio-Niterói, vão observar uma enorme quantidade de navios esperando, às vezes, dias para fazer descarga e recarga para seguir viagem. E vejam que é uma perda imensa de recursos, um navio com capacidade para muitos milhares de toneladas, ancorado ali na parte externa do Porto feito Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro, esperando momento para poder atracar, carregar e se afastar. Isso, inclusive, com problemas também, não só em relação ao espaço do porto, equipe de movimentação, mas até alfândega. Por exemplo, a alfândega de portos como os portos de Amsterdã, portos grandes da Inglaterra e de outros países, para nem falar dos asiáticos, todos eles trabalham com alfândega 24 horas. Alfândega, carga e descarga, trabalha 24 horas. Então, qualquer hora que o navio atraca, ele tem carregador para descer, equipamentos para desembarque, ele tem fiscais da alfândega para fiscalizarem, recolhimento das taxas e impostos. Então, o dia, enquanto o nosso dia tem 8 horas para o serviço público, o dia para os portos orientais tem 24 horas. 3 vezes mais, o que reflete, faz com que o período de permanência de um navio num porto chinês, num porto japonês, em qualquer desses portos, seja em média 4 vezes menor do que o tempo de estadia num porto nosso. O que reflete em quê? No frete. Porque se eu vou mandar uma embarcação, eu sou um armador, vou mandar um navio para fazer carga num porto chinês, depois passa no Japão e vai para a Europa, e se esse navio roda em uma semana, eu vou cobrar um preço. Se ele vai esperar 3 semanas, eu vou cobrar 3 vezes mais, porque o meu navio precisa de ter, tem que pagar quem me financiou, eu tenho que pagar a minha equipe, eu tenho que pagar a manutenção, tudo isso tem a ver com o custo dessa viagem. Vejam que a nossa área em relação aos portos é muito grande, às vezes muito maior do que a gente pensa. É uma costa de muitos milhares de quilômetros, fora os portos fluviais. Se os senhores, quem conhece aqui a região do Amazonas, por exemplo, sabe que toda a movimentação de carga de relevo feita por cidades como, por exemplo, Manaus, é pelo rio. Nós só temos saída por terra com uma BR que se dirige a Roraima e dali segue para a Venezuela. O resto, hoje temos uma ponte para o Rio Negro
Mas o escoamento é pequeno. Todo escoamento de carga que sai, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, é por via aquática. E uma distância muito grande. O navio leva, em média, 3 dias descendo o rio até Manaus, até Belém, e subindo o rio de 4 a 5 dias, porque é contra a correnteza. Eu fui muitas vezes lá, inclusive, como estudante, passando 2, 3 meses pelo interior do Amazonas. Vejam, só para vocês terem ideia do tamanho da questão. Na região norte, nós temos portos de relevo em Porto Velho, Manaus, Santarém, Vila do Conde e Marítimos, em Macapá e Belém. Fora centenas e centenas de portos de pequena monta. E para terem uma ideia dessa questão do regramento dos portos, regramento dos portos e também o regulamento de tráfego de embarcações. Só em Manaus temos mais de 20 mil embarcações matriculadas. São tantas embarcações que no Rio Negro, da Fonte de Manaus, quem conhece sabe, tem postos de abastecimento dentro do rio, em chapas que eles chamam de pontão. Tem pontão da Shell, pontão da ESP, pontão da Petrobras, tem todos esses combustíveis. Aqui no Nordeste, por exemplo, nós temos o maior porto de exportação de minério do hemisfério sul, um dos maiores do mundo. É o porto de Itaqui, no Maranhão. É imenso. Tive a oportunidade de conhecer. Temos o porto de São Luís, que é um porto mais modesto. Temos o porto de Pecém, que é o nosso concorrente em relação a Suape, o porto antigo de Fortaleza, o porto de Areia Branca, que fica ligado a Mossoró, saída de sal e de produtos originário daquela região de exportação de produção de petróleo e gás. Aqui, o nosso porto de Recife, que está bastante decadente, e espero que seja transformado realmente numa região mais turística, porque é um porto de calado raso. O porto de Suape, o nosso foco de exposição, o porto de Maceió, o porto de Barra dos Coqueiros, em Sergipe, na Bahia, Salvador, Aratu e Ilhéus, e no Sudeste, Barra do Riacho, Vitória, Porto, Niterói, Rio de Janeiro, Itaguaí, Angra do Reis, São Sebastião, Santos e Antonina. No Sul, uma grande quantidade de portos. Paranaguá, São Francisco, Paranaguá é um grande exportador. Quem conhece o Paraná já teve lá numa época de saída de grãos, como soja, deve ter visto um exemplo do que não deveria acontecer. Também acontece no Porto de Santos. São filas, eu desci de carro de Curitiba para Paranaguá e nós contamos no contador lá do carro 30 quilômetros de caminhões parados do acostamento para levar soja para o Porto de Paranaguá, que é um absurdo. Significa um caminhão parado alguns dias e outros dias o navio esperando lá no largo, ali perto da Ilha do Mel, para atracar e levar, sobretudo, soja e outros produtos. No sul, Porto Alegre, Cachoeira, Pelotas e Porto Rio Grande, que é o maior deles. E ainda temos os portos fluviais do centro-oeste, como na região de Cáceres, Ladário e Corumbá. Então, é um intrincado imenso a ser disciplinado. E essa lei, a Lei 12.815, ela veio em boa hora. Ela veio em boa hora e ela teve alguns avanços importantes. Por exemplo, vocês que já estudaram administrativo sabem o que é uma agência reguladora. Um dos maiores problemas do Brasil que nós temos é a mistura entre quem disciplina e quem é o contratante, como concedente como particular. Essa lei de portos, ela teve uma característica muito avançada em relação a isso, porque ela, seguindo um modelo que é europeu e que é o mais correto, ela distingue o que é o regulador, que dá as normas infralegais, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e essa atividade toda de concedente, quem contrata a exploração da área portuária, ficou concentrada na Secretaria Especial de Portos, que tem o status de ministério. Houve também a previsão de uma ampliação, e isso foi feito, chamado marco regulatório, isso é, conjunto de normas que disciplina a atividade portuária. Alguém vai dizer, mas que importância tem isso?
A grande importância é que nós estamos vendo desse projeto, transformar em lei, essa medida uma ideia de modernização das normas referentes à exploração portuária com um claro objetivo de possibilitar que particulares se interessem em investir nessas áreas. Isso é importante, porque nós sabemos que, vinculado a essa ideia de gargalo portuário, nós temos outros gargalos terríveis no Brasil. Por exemplo, o modelo que foi feito a partir de interesses que não vale a pena comentar, nós temos praticamente uma destruição de boa parte da nossa malha ferroviária e a priorização da utilização de uma malha rodoviária muito mais cara. Quem já lidou com ferrovias, mesmo como curioso, como eu fui 2 anos funcionário na rede ferroviária, sabe que com 2 locomotivas se carrega 100 vezes e consumindo 5 vezes o óleo, eu carrego 100 vezes o que carrega um caminhão de um carro. Então é evidente, ou mais. Então eu vejo no porto, ali a gente vai ao Maranhão, verifica os trens levando minério de ferro de Carajás para o porto de Itaqui, você tem composição com 100 vagões, puxada por 3 locomotivas, 2 na frente e uma no meio e às vezes uma atrás. 4 locomotivas com um piloto e um ajudante lá na locomotiva da frente. Observe a questão como é curiosa. Naquilo que interessou as grandes empresas, inclusive as mineradoras multinacionais, a malha ferroviária foi mantida. A gente observa isso em relação ao Porto de Vitória, cada extração de minério em Minas Gerais, e em Itaqui, com a construção da ferrovia para tirar o minério de ferro das minas da região ali do Pará, que são muito importantes para os países desenvolvidos. Outra questão interessante foi a definição de conceitos em relação a essa lei, por exemplo, e as formas de exploração. A lei veio definir bem o que é um porto organizado. Porto organizado não é que os outros portos sejam desorganizados. O porto organizado é um porto destinado a atender cargas múltiplas e de uso público, diferente de um porto construído por uma empresa com autorização para exploração de uma atividade sua e que, em tese, antes da lei, era privativo daquele tipo de empresa, porque ela não deveria concorrer com os portos organizados. Vocês vão ver uma questão. Exemplo, um porto organizado, um porto privado, era aquele porto que, sem vergonha, do Eike Batista, obteve dinheiro do BNDES para fazer e não fez. Se apropriou de alguns bilhões de recursos do BNDES. E até agora não está preso, e nem vai ser preso. Então, veja, mas a lei nova, ela cria regras que permitem certas condições para assegurar a competitividade que um porto privado possa usar seu período ocioso ou áreas ociosas para disponibilizar para outras empresas. Isso faz com que haja maior concorrência, isso faz com que, com isso, as tarifas portuárias brasileiras, que são caras em relação a países outros do mundo, por exemplo, se eu for comparar com os portos da China, ou os portos japoneses, ou os portos da Europa, os nossos tarifas são muito altas num país bem mais pobre, o que é inaceitável, o que agrega-se ao quê? Ao custo do produto exportado, porque o exportador de soja, quando ele tira a mercadoria, lá, vamos usar um exemplo, em Goiás, transporta em cima de um caminhão, e em cima do caminhão ele vai pagar os dias do caminhão parado, vai botar em cima do navio, e toda essa tarifação que agrega-se ao preço faz com que ele perca competitividade. Se a gente observar, uma das coisas que tornou a China extremamente competitiva foi, além do esforço muito grande, e às vezes também com trabalhadores ganhando muito pouco, mas a criação de portos modernos e uma frota de navios próprios de muito boa qualidade. Então, veja, muitos conceitos foram fixados na lei. Conceito de área de porto organizado, o que é uma instalação portuária, o que é um terminal de uso privado, o que é uma estação de transbordo de carga,
o que é uma instalação portuária de turismo, no modelo de concessão, o que é a delegação, o que a lei ela passou a permitir, ou ela ratificou o permissivo pré-existente, de que a União poderia explorar ou delegar em algumas circunstâncias para estados ou municípios. Então eu posso ter um porto, por exemplo, no estado do Paraná, de que o esforço de explorar aquele porto não será compatível com a disponibilidade de recursos da União. Mas se o estado do Paraná tem recursos, a União pode delegar ao estado do Paraná e o estado do Paraná vai fazer às vezes do ente público, no caso, por delegação. E aqui nós vamos ver que a lei ela fixou como é que a exploração portuária pode acontecer. Ou a União fazendo diretamente, o que não faz, porque essa previsão é excepcional, por conta do 173 da Constituição. Então, a União pode conceder a instalação portuária depois de fazer uma licitação. Para quem não estudou, a licitação é, por exemplo, uma concorrência para quem fizer a melhor oferta. Ou também o leilão. Agora vocês vão observar que a primeira ideia que o aluno tem, sobretudo o aluno que está iniciando o curso, é que uma concorrência significa que quem der o menor preço vai explorar. Menor preço é critério importante para coisas padrão, por isso existe o pregão. Mas existem muitos serviços que o menor preço não é a melhor opção. Quem aqui já trabalhou ou trabalha em repartição pública sabe um exemplo que é chamado copo de licitação. O que é copo de licitação? Você tem um bebedouro e tem aquele monte de copinho. Quando você pega o copo para botar assim, ele se amassa todo e a água cai no seu mão. É tão fino que não dá para carregar água. Isso é o chamado copo de licitação. Então, em muitos serviços, em muitas atividades, eu tenho que mesclar o que é efetivamente o preço e o que é a qualidade do serviço. Tanto é que a lei, ela criou uma regra importante. Por exemplo, a lei estabelece uma ponderação que terá que ser verificada em cada caso. Por exemplo, preço que o operador assegura em relação à tarifa portuária, mas também o tempo, pelo projeto que ele apresenta, o tempo que o navio espera, a rapidez na movimentação da carga, a qualidade da movimentação da carga, a área que ele tem para armazenamento. Então, há toda uma série de elementos que influenciam e que podem ser levados em conta com uma expressão, a qualidade técnica do que se faz. Então, é um tipo de escolha do participante que não pode ser apenas por preço. Muito bem. Ao lado dessa hipótese, nós temos a hipótese do arrendamento. Arrendamento é uma locação, é um aluguel. Imagine que eu tenho uma área portuária, ao invés de eu transformar aquilo numa concessão para o particular, eu digo, olha, eu tenho a área dos armazéns do Porto do Recife, e eu vou alugar. E aí, evidentemente, que essa locação será feita pelo melhor preço. O melhor preço aí será quem pagar melhor pelos armazéns, pelas instalações portuárias. A lei criou também alguns conceitos, ou melhor, ela definiu conceitos. E aí eu não vou elencar todos eles, mas esse negócio de a lei está dizendo conceito é muito ruim, né? A lei fixar conceitos nessas relações de contrato é importante, porque com isso não vai haver dúvida sobre o que é. Porque é evidente que a gente no direito lida com palavras, e as palavras podem gerar interpretações as mais variadas. Quando eu digo, considera-se terminal de uso privado, isso. Considera-se instalação portuária de pequeno porte até tal capacidade de movimentação, tenho dúvida. Eu posso achar que mas essa nem era, mas a lei disse que era. Então passa a ser daquela maneira. Isso é um instrumento muito importante que a lei fixou em relação à fixação dos conceitos. E aqui nós seguimos com uma série imensa de uma disciplina sobre qual é o papel da ANTAC, qual é o papel da Secretaria de Portos, qual será o papel do operador portuário, como funciona a gestão de pessoal, que é muito importante, essas normas específicas em relação ao pessoal do porto.
Porque vai dizer assim, o professor está falando disso, que essa matéria foi objeto de muita discussão, eu estou vendo discussão nenhuma. Aí é que está a grande questão. As discussões, elas não ocorreram por essas regras normais da lei. A discussão ocorreu numa parte importante, que é chamada as regras de transição. Por quê? Vocês devem ter visto discussões imensas, inclusive o governador do estado falando, o representante do governo federal. Por quê? Na medida provisória, que foi mandada para o Congresso Nacional, essa medida provisória 595, havia um interesse do governo de centralização. O interesse em reforçar o papel da ANTAC, reforçar o papel da Secretaria de Portos e impelir ou impulsionar as concessionárias e os delegatários estaduais a fazerem acordos para se adaptarem à regra nova. E essa situação implicava em apressar a centralização da gestão portuária. E aí entra uma discussão que não é jurídica, é política. Qual é o mais vantajoso? É eu ter uma gestão portuária centralizada, cabendo ao poder central, no caso, através da Secretaria de Portos, da Presidência da República, especificar ou vocacionar os portos a partir de uma posição centralizadora, ou que os estados pudessem, numa ampliação do modelo federativo, exercer essas opções. Aí a questão é política. Aí a questão é se dizer, bom, se eu tenho um comando só, mesmo que se ouçam os integrantes dessa comunidade de estados, eu tenho mais facilidade em definir as vocações de cada porto. Esse é um funcionamento. O funcionamento contrário é que a experiência histórica nossa mostra que, como as decisões não são necessariamente decisões técnicas, mas decisões políticas, e essas decisões políticas às vezes são montadas em um país onde nós estamos passando, e durante muito tempo passamos por governos de coalizão, onde as fixações dessas preferências por investimentos portuários não iriam depender exclusivamente de critérios técnicos, mas de critérios de apoiamento político. Não é só o governo atual, todos os anteriores, e serão todos os para frente, a não ser que nós tivéssemos uma brutal mudança da visão que as pessoas têm do que é política, e não vai acontecer. Então, eu penso que é importante se ter um certo freio nessa centralização. Mas, por outro lado, aí vem o contraponto, e eu não vou dar a solução, porque não tem solução. O contraponto muito bem, vamos manter a autonomia das delegações feitas anteriormente e até ampliá-las. Vamos usar o exemplo em relação à SUAP. Muito bem. E aí nós temos um exemplo típico do que está acontecendo, dessa ruído de comunicação. SUAP precisa de 150 milhões de reais para ampliar sua área de dragagem no Programa Nacional de Dragagem, sob pena de ter uma limitação progressiva do ingresso de navio de grande porte. E aí está havendo uma grande discussão entre o governo federal e o estadual sobre a responsabilidade das etapas de dragagem que já deveriam ter feito, que estão atrasadas, que pode implicar em uma suspensão do repasse de recursos. E aí eu diria, e a nossa autonomia? Podemos ter autonomia, mas não temos recursos. Adianta essa autonomia sem recursos? É uma briga política sem fim, mas muito difícil. Muito bem. Ficam essas observações genéricas acerca da lei. E vamos chegar agora ao problema de SUAP. SUAP é um problema tão atual que, se vocês, ao chegarem em casa, forem consultar o Jornal do Comércio, o principal editorial hoje do Jornal do Comércio, não sei se foi o professor Cláudio que pediu para colocar, é sobre a sustentabilidade de SUAP, onde examina exatamente os reflexos da implantação do porto
do distrito industrial decorrente e das questões envolvendo o entorno. Porque são muitas questões jurídicas que envolvem SUAP. Houve a definição da área portuária, que é importante, houve uma definição do distrito industrial de administração estadual, foi uma área desapropriada de usinas, que levou a alguns problemas de realocar trabalhadores rurais ali assentados. Eu me lembro quando foi lançada a pedra fundamental da refinaria, que veio o presidente da Venezuela. Na época havia a expectativa do acordo, que terminou havendo atritos entre a Petrobras e a PDVSA, por conta do tipo de petróleo que iria se refinar, e terminou a Petrobras assumindo só a refinaria. Eu tive a oportunidade, em função de outro cargo que exerço, de representar o meu tribunal na solenidade de lançamento da pedra fundamental. Falou o presidente da Venezuela, falou o presidente do Brasil, Lula, e quando o governador de Pernambuco foi falar, havia presentes mais ou menos 2.000 trabalhadores organizados, fazendo um semicírculo e organizado para vaiar. E a vaia começava da direita, ia até o fim, feito ola, quando acabava, voltava. Enfim, o governador não conseguiu falar. Ele falava acompanhado por uma vaia constante. E qual era a explicação? Eram os trabalhadores de um engenho lá que haviam sido desalojados pela ampliação do distrito e estavam ainda sem ter sido relocados. Isso é um grande problema em relação às pessoas, porque o perfil das pessoas que ocupavam a área de SUAP eram de trabalhadores das duas usinas e trabalhadores rurais, na maioria, trabalhadores de campo e pescadores. E o perfil dos trabalhadores necessários ao distrito industrial era trabalhador qualificado. Isso trouxe trabalhadores de fora e parte desses trabalhadores rurais foram reaproveitados, mas um percentual pequeno. A maioria migrou, foi para trabalhos que ainda são usados em trabalhos como auxiliar, área de pedreiro, ou coisas que valem na construção civil, mas eles não serão, ou serão num percentual não suficiente, absorvidos pelas empresas como a Petrobras, da refinaria, o estaleiro e outros mais. Vejam um exemplo disso. No primeiro navio que foi montado no estaleiro Atlântico Sul, foi um problema muito sério. Por quê? Você deve ter acompanhado isso, porque o navio, por conta do atraso das remessas daqueles grandes guindastes chamados de Golia, não puderam chegar. Aqueles guindastes possibilitam a agregação de peças em grandes blocos, que eles chamam de gigablocos ou macroblocos, etc. Ou seja, um navio, ele se transforma, ele é transformado a partir de 15 a 20 blocos, que já são pré-feitos, não prefeitos, pré-elaborados. E, diferentemente de como foi construído o João Cândido, que foi construído a partir de pequenos blocos, centenas de pequenos blocos soldados por trabalhadores de qualificação apressada. Vejam quantas vezes o navio saiu para a experiência no mar e voltou porque vazava por todo lado. Hoje, já o segundo navio, o terceiro Dragão do Mar, ele já está sendo feito com cerca de 20 blocos e alguns microblocos, mas que ele vai encurtar o prazo e também vai reduzir a mão de obra. Esse é um dado importantíssimo. A cada vez mais que eu tenho um aperfeiçoamento no estaleiro, eu terei menos operários, e menos operários não qualificados. Esse é um problema do destino dado aos trabalhadores não qualificados do entorno de SUAP. É o primeiro problema. Outro problema importantíssimo que está se fazendo em relação à SUAP é a questão do acréscimo de criminalidade. É uma questão também que envolve o direito e outros aspectos importantes. Se nós fizermos uma comparação, isso é fácil de pegar nos dados da Secretaria de Defesa Social, nós passamos a ter uma criminalidade periférica que se caracteriza por crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, droga
de prostituição, que é muito próprio dessas áreas onde vocês passam a ter um contingente populacional desqualificado, inclusive de meninas e para não ser preconceituoso, de meninos também, e isso passa a ter como um atrativo o ganho aparentemente fácil em troca de atos sexuais ou assemelhados. O problema da facilitação na sociedade atual das drogas, e com um problema sério que todos nós sabemos em relação à forma como está se hoje utilizando produtos originários da coca. Porque no passado os produtores de coca, eles entendiam que era muito importante você produzir a coca, trazer, refinar e vender a cocaína, que era de um valor muito alto. E alguma sobra que era utilizada a borra chamada para produtos, subprodutos. Hoje se verifica que é muito mais fácil, menos fácil, dando a expressão, de ser capturado. Se eu utilizar subproduto, eu não preciso nem refinar. Eu pego o produto no meio do caminho e transformo com misturas outras em crack. O crack é mais barato, eu não tenho que comprar acetona e outros produtos que são facilmente patrulháveis pelas origens dos fabricantes. Então, evidentemente que é muito fácil vender crack. E no entorno de áreas como as áreas de Suape, são focos espetaculares para a venda de crack e outras drogas que hoje mais em desuso. Esse é um outro problema. Outro problema sério é o problema da mobilidade. Vejam que o ideal dos grandes terminais portuários é termos um acesso por linhas férreas. Vejam que esse é um outro problema de Suape, porque a ferrovia, por exemplo, a Transnordestina, que pelo cronograma já estaria pronta inicialmente há mais 2 anos, ainda teria pelo menos mais 3 para ficar pronta. E essa última etapa é a chegada de Suape. Nós tivemos o começo da ferrovia de Eliseu Martins, no Piauí, chegou até Salgueiro, o ramal para o Ceará está um pouco mais adiantado e daqui muito atrasado. Então, de 1.700 quilômetros, nós não temos 400 quilômetros de ferrovia pronta. E começou-se do nada. Eu, outro dia, conversando com um engenheiro dessa área, disse: por que a ferrovia não começou em 2 linhas, de Pecém para o interior e de Suape para o interior? Porque a grande concentração de produtos a serem exportados está a 200 ou 300 quilômetros de Suape. E de Pecém é a mesma coisa. Por que eu comecei do nada? Eu comecei lá no interior do Piauí, onde tem uma área de plantação de soja, mas é muito pouco. Então, eu construí uma estrada numa região pouco explorada e dali está seguindo para Pecém, por Missão Velha por ali, e descendo para cá. Então, esse gargalo é muito grande. Quem trabalha aqui alguém trabalha em Suape? Não. Ninguém. Então, se alguém trabalhasse em Suape, possivelmente não estaria aqui ainda, porque o tempo de Suape para cá, saindo 5h30, chegaria aqui às 8 da noite. É impressionante como um trabalhador normal, que não mora no entorno de Suape, ele leva 5 horas entre ida e volta. Ele trabalha 8 e passa 5 horas no caminho. É terrível. Hoje há estudos mostrando como isso é danoso para o operário. Isso é um problema muito sério. Outra questão importante de uma área de crescimento rápido como o Suape é a infraestrutura de saúde. Vejam, nós teríamos a necessidade de ter no entorno de Suape hospitais, sobretudo hospitais com emergências especializadas, hospitais de trauma, que não nós tivéssemos que expor um trabalhador, ele é atendido numa UPA qualquer e vem para hospital para atendimento de grande complexidade, não tem nenhum naquela área. Como é possível? O indivíduo trabalha numa refinaria, onde o acidente normalmente é grave, trabalha lá em cima do navio pendurado, na parte siderúrgica, trabalha naquela fábrica de PET, todas situações que potencialmente causadoras de danos e danos graves. E como é que alguém ferido gravemente vai sair daquela área com rapidez? É um problema
sério que nós temos ali. Então, quando a gente observa a necessidade de implantação das moradias populares, também é outro aspecto importante, a serem criadas naquele entorno. Tanto é que boa parte dessas empresas que criaram patrimônio de afetação ou criaram empresas subsidiárias especificamente para trabalhar em Minha Casa Minha Vida, por conta da carga tributária, elas estão construindo ali empreendimentos em Pojuca, no Cabo, etc., para tentar atender essa necessidade. Mas evidentemente que o universo de habitações disponíveis ainda é muito menor do que as condições necessárias para os operários. Tanto é que as pessoas que conhecem, que já pesquisam naquela área, sabem quantas e quantas casas em Pojuca e Cabo foram transformadas em hospedarias simples para os operários, por falta de opção para eles ficarem. Então esse é um problema sério, é repartir a melhoria decorrente de uma obra de SWAP. Não é apenas conjuntos de escritórios grandes que estão surgindo no bairro, não é conjuntos empresariais, mas sobretudo atender a grande massa dos operários que trabalham naquelas áreas. Isso é muito importante. Então, eu penso que SWAP, em relação à lei dos portos, ela foi razoavelmente preservada, desde que se consiga ter o esforço político de, havendo essa preservação, nós não sermos preteridos nas políticas de alocação de recursos, porque se assim formos, o Porto de SWAP terá dificuldade de manter um ritmo de crescimento projetado para valores muito elevados, movimentação de carga muito elevada, até por volta dos anos 2020, a projeção que se faz. Evidentemente que nós teremos, no futuro, e já se pensa nisso, a restauração e criação de um porto na área norte. Vocês sabem que no período colonial, Goiânia já teve um porto. Os navios entravam pelo rio Goiânia para pegar carga de açúcar e dele saiu. Então, evidentemente que mais adiante, com a saturação, porque a área de SWAP também não é tão grande, com a saturação da área de saída de SWAP, nós teremos que ter, evidentemente, porto na área norte, porque o Porto do Recife tenderá a se transformar numa área de turismo, uma área de lazer, não tem mais a disponibilidade de ser um porto, um terminal cargueiro, até por conta do crescimento da cidade, haveria dificuldade de movimentação de carga na área urbana. Então é evidente que SWAP é importante, é um distrito que se consolida. Hoje a gente observa que é um dos pontos mais importantes do crescimento econômico do estado de Pernambuco, mas ele precisa, evidentemente, que a partir dessa ideia da racionalização, da aplicação da lei nova dos portos, mas também da aplicação do direito em várias outras áreas. A questão ambiental, que tem sido relegada um pouco, fala-se muito em distribuição de mangues, mas recuperação, eu penso que está se usando o argumento desenvolvimentista, no sentido mais seco, sem que haja efetivamente uma substituição de área de mangue retirada. Nós temos tido relegado a um certo segundo plano a movimentação de pessoas. Nós estamos muito satisfeitos com a chegada de pessoas com salário mais alto, mas a pergunta é: esses que estão recebendo salário mais alto eram aqueles que recebiam salário mais baixo, ou existe uma tendência expulsória dos antigos moradores, que é o que acontece? Quando eu modernizo, eu passo a ter, como acontece numa usina de açúcar. Eu tenho um trabalhador da cana, numa área plana, eu compro máquinas capacitadas, controladas por computador, eu passaria a ser um técnico capacitado naquele instrumental novo, mas não será o cortador de cana. Então eu tenho que ter todo um esforço para reciclar essas pessoas. Eu tenho que dar oportunidades para evitar o crescimento que tem acontecido na marginalidade. Então, sintetizando a minha exposição, quais são os grandes problemas a serem resolvidos, no meu entender, na área de SWAP? Primeiro, melhoria da mobilidade urbana, que pode facilitar da mobilidade das pessoas, inclusive com melhoria dos caminhos de ferro, que pode possibilitar ou reduzir a necessidade de
e as pessoas morarem no entorno. Porque alguns profissionais mostram que também a criação de muitas moradias a alguns quilômetros de Suape será uma muralha para o crescimento de Suape. Então, se eu também tiver mecanismo de transporte urbano que possibilite que as pessoas morem não tão perto, mas a uma distância temporal suficiente para chegarem para as obras, eu terei mais área para expansão de Suape. Esse é um problema. Reforço na área de segurança, mas observe que nós não podemos partir daquela ideia conservadora que eu reduzo a criminalidade com mais policiais na rua, mais policiais, e é importante, mas sobretudo propiciar condições de melhoria para as pessoas que estão na base, porque eu terei um remanescente de criminalidade na classe pobre, na classe média e na classe alta. Mas há muitos que são levados à criminalidade por falta de opção, esses serão poupados desse duro caminho. Então, eu penso em melhoria das condições de saúde, melhoria do transporte, mais oportunidades para aqueles desalojados, são alguns dos pontos importantes em relação à Suape. Evidente que os pontos positivos são todos decantados, são colocados em prosa e verso. Esse a gente não precisa deles falar. A melhoria, o crescimento industrial, até a mudança do lado espiritual, psicológico do pernambucano, quando ele passa a ter. O pernambucano durante muito tempo foi triste por conta da situação, eu diria, de decadência do Estado. Hoje nós temos uma alegria em vermos o Estado recuperando uma posição, mas essa recuperação da posição tem que ser não só para nós que podemos estar aqui, mas também para aqueles que não podem estar aqui. Os bárbaros que não podem estar aqui são os que estão no entorno de Suape. Obrigado.